Estamos no livro de Romanos. E realmente, em vez de abrir para Romanos 7, vou pedir que abrem para Romanos 1. Romanos 1. Nós estamos no meio de uma série de mensagens na carta aos Romanos. Romanos foi escrito pelo apóstolo João. É isso? Não, o apóstolo Paulo. Ele escreveu da cidade de Corinto para a igreja e as congregações em Roma. E esta carta tem como seu tema o Evangelho. E a palavra-chave desta carta é justificação. Como é possível alguém ser justo e justificado diante de Deus? Romanos capítulo 1, em página 1218, na Bíblia da Igreja. Página 1218, Romanos capítulo 1. Estamos quase ao meio do caminho. Romanos tem 16 capítulos e hoje vamos falar de Romanos capítulo 7. Mas antes de chegar lá, queremos só fazer uma breve revisão daquilo que temos visto até agora. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho significa boas novas. E estas boas novas são acerca de que tema? De que assunto? De quem? De Jesus Cristo. E é por causa disso que Paulo, em versículo 16 do capítulo 1, podem ver, diz: não me envergonho do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. Pelo contrário, tenho grande alegria nisso. Ele diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Estas são boas notícias para todo o mundo. Para judeu, para gentio, para homem, para mulher, para todas as pessoas do mundo. Estas são notícias, boas novas acerca da salvação, de como ser justificado diante de Deus. E Paulo, ele em dar estas boas notícias, primeiro começa com as más notícias. E ele revela com clareza a nossa condição. Quem somos? No nosso estado original, como somos? E ele fala logo em versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. E ao longo de Romanos 1 e 2, ele revela o estado de todos nós. Ele diz: todos nós estamos separados de Deus. Todos nós, a pessoa melhor do mundo, ainda precisa de Jesus Cristo como o seu Salvador. E ele diz, em versículo 32 do capítulo 1, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, no mundo inteiro, da linha de Adão, desde Adão e Eva até agora, todos os seres humanos são pecadores. E, olhando para capítulo 2, Paulo, ele fala para a audiência religiosa, que possivelmente estava a pensar, bem, isso é verdade sobre os pagãos, as pessoas que vivem em outras terras, as pessoas religiosas. E ele diz aqui em Romanos 2, 1, ele diz: és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Quer dizer, do mais religioso até a pessoa mais descrente do mundo, todos nós somos inexcusáveis. Ele diz: porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas. E ele continua, e em Romanos 3, versículo 22, 20, versículo 20, ele, no tribunal de Deus, dá a sentença. Todos nós, em frente de Deus, temos esta condenação. Ele diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês estão a ver
a sentença sobre nós, a nossa condenação, quem nós somos. E se a carta aos Romanos parava aí, seria mesmo uma carta triste. Todos pecaram, destituídos, separados de Deus estamos. Mas graças a Deus, esta palavra não para aqui. Porque diz em Romanos 3:24. Algum irmão pode ler versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diz, sendo justificados gratuitamente. Somos justificados através das nossas boas obras? Não. Em ser boa pessoa? Não. Em ir a uma igreja? Não. Ele diz, sendo justificados gratuitamente. E qual é a palavra-chave aqui? Pela sua graça. Mediante a redenção que há em quem? Jesus Cristo. E ao longo de Romanos 3 e 4, vemos a glória da salvação que há em Jesus Cristo. E virando para versículo, capítulo 5, diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Fé em Jesus Cristo é o que salva uma pessoa. É só fé em Cristo. Reconhecer Cristo por tudo o que Ele é, aceitar Cristo, arrepender dos meus pecados e confiar em Cristo como o meu Senhor e Salvador. É só assim que há salvação. Romanos 5:8, ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda boas pessoas, ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Em Romanos 6, vimos, há algumas semanas atrás, que fala sobre a nossa nova condição, o nosso novo estado. E Luís pode colocar de novo aquele gráfico de lá. Até Romanos 5, isto tudo fala sobre salvação, adoção, justificação, conversão. É isso tudo o que somos em Cristo. Mas a partir de Romanos 6, ele vai falar de santificação. A partir de alguém aceitar Cristo, há uma mudança. E esta mudança significa, esta palavra santificação. É crescer mais como Jesus Cristo. Então ele fala sobre isso. E hoje, em Romanos capítulo 7, vemos uma parte muito importante desta fase que dura até a morte, ou até a vinda de Jesus Cristo, na vida de um crente. Santificação, tornar-se mais como Jesus Cristo. Já alguma vez tiveste um dia em que realmente falhaste em tudo? Do princípio ao fim foi um dia mesmo em que o pior lado de ti se revelou. E não estou a falar mesmo das circunstâncias de fora, mas eu estou a falar da tua resposta. Acordaste de manhã e logo começaste o dia irritado e zangado. Ao longo da manhã, a raiva e a pressão continuam a ferver e eventualmente há uma explosão. Dizes palavras que não queres dizer. Ages de uma forma bruta e egoísta e sem pensar nos outros. E é uma espiral devastadora. E odiamos aquilo que fazemos e dizemos, mas sentimos sem força nem vontade para agir de outra forma. Já alguma vez sentiu assim? Eu senti assim esta semana até. E Paulo, neste capítulo, ele vai revelar o mesmo sentimento. Repara comigo, nós hoje vamos trabalhar de trás do início, do fim do capítulo até o início. Então repara comigo esta declaração incrível do apóstolo Paulo em versículo 22. 7:22. Estão comigo? Este é o tema de hoje, a mensagem de hoje. Ele diz, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele diz, eu como crente, eu como alguém em Cristo, eu tenho prazer e desejo de cumprir a lei de Deus. Este é o meu desejo. Mas reparem em versículo 23 o que ele diz.
vejo nos meus membros outra lei, outra força, outro poder, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei ou da força, do poder do pecado que está nos meus membros. Ele diz, eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero obedecer, mas há uma guerra na minha vida, há uma batalha que está a acontecer. E agora, versículo 24. Alguém quer ler este versículo 7:24? Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora, este é o apóstolo Paulo a falar. Ele diz, desgraçado homem, ou miserável homem que eu sou. Quem me livrará deste corpo da morte? Então, ele vai, neste capítulo, falar desta experiência. Desespero, mas também vitória. Eu lembro-me muito bem e consigo identificar-me exatamente com este versículo e este sentimento do apóstolo Paulo. Há mais ou menos 11 ou 12 anos atrás eu andava no seminário. E eu também, ao mesmo tempo, dava aulas de inglês na faculdade que era ligado àquele seminário. E eu dava aulas aos caloiros, então eram os mais novos que tinham entrado lá na universidade. E um dia um dos meus amigos, ele chegou a mim e disse, olha, ouvi que há uma aluna, April, que está na tua turma, que estás a ensinar. Eu não sei porquê, mas eu disse, sim. Mas ela é uma aluna péssima. Realmente, os projetos que ela entrega são realmente horríveis. Ela não sabe escrever, tem muitos problemas e continuei assim a falar mal dela, sem qualquer necessidade de falar mal dela. Ela nunca fez mal contra mim. E ele deixou-me desabafar e falar tudo o que tinha para dizer. E depois ele disse, sabias, David, ela, logo depois das aulas, na sexta-feira, ela volta para a sua casa, que fica longe daqui, e passa o fim da semana inteira a cuidar da sua mãe, que está a morrer de cancro. Eu senti mais ou menos desta altura, que eu sou. Pensei, eu estou a andar no seminário, quero ser pastor e missionário, quero ajudar as pessoas, e acabo agora mesmo de difamar, de falar mal de uma menina que realmente tinha muitos problemas, que estava a fazer o melhor que possível. E eu pensei, e confessei o meu pecado, e arrependi-me. Mas mostrou-me exatamente o que Paulo está a dizer. Na tua vida, como seguidor de Jesus Cristo, já sentiu assim? Então vamos ver, em poucos minutos, como podemos ver no desespero a vitória. Em primeiro lugar, Paulo ele diz em versículos 1 a 4 que a nossa união com Cristo muda tudo. É um desafio, há uma batalha, mas ele diz a nossa união com Jesus Cristo muda tudo. Repara o que ele diz. Ele dá um exemplo sobre o casamento. Ele diz em versículo 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro homem. Estão a perceber o que ele está a dizer aqui? Ele diz, mas morto o marido, se o marido falecer, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. E agora ele faz uma metáfora. Ele diz, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ele diz, agora, quem está em Cristo, quem é salvo, agora identifica-se e é unido a Jesus Cristo. Ele diz em versículo 4, para que sejais de outro. Quer dizer, nós pertencemos agora não a nós próprios, ao pecado, nós pertencemos a Jesus Cristo. Então, quando aceitamos Jesus Cristo como o nosso Salvador, tudo muda. Antes de conhecer Cristo, a lei de Deus, condenava-nos.
Éramos culpados. Mas depois de conhecer Cristo, agora nós estamos não debaixo da lei, não somos como acusados dentro de um tribunal, mas agora somos declarados justos diante de Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por ti. Incrível, muda tudo. A nossa posição é completamente diferente. Antes de Jesus Cristo estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Antes estávamos separados de Deus, mas agora somos feitos amigos de Deus. Que maravilha! Antes a lei condenava-me e eu era como um acusado que tinha quebrado a lei de Deus. Mas agora é só graça sobre mim. Em Jesus, a graça de Deus é como uma catarata que enche as nossas vidas com gotas de amor sem fim, que enche-nos, que muda-nos, que transforma-nos. Somos uma pessoa nova. Quem está em Cristo, nova criatura é. E esta é a grande diferença entre uma religião em que tentamos ganhar o favor de Deus com as nossas obras e os nossos merecimentos, e a diferença entre isso e o Evangelho de Deus. Um é feito por dever. Eu faço isto ou não faço isto para agradar a Deus. E se calhar, no fim da minha vida, as minhas boas obras vão ser mais que as minhas más obras e eu posso entrar no céu. Isso é religião vã e fútil. Mas um relacionamento com Jesus Cristo é completamente diferente. Agora nós servimos não para agradar a Deus ou tentar satisfazer Deus, mas agora é por amor. Nós vivemos não só obedecendo a Deus por tentar fazer Deus nos amar, mas obedecemos a Deus porque Ele nos ama. É como um casamento. Por exemplo, quando eu casei com a Sara, eu não disse, olha, então vou casar contigo. Isso significa que eu já não posso namorar com outra pessoa. E ela teria dito, claro, agora eu sou a única namorada para o resto da tua vida. E eu não fiquei assim, então isso é um pouco restrito. Aos fins de semana pode haver uma exceção. Não, mas para mim foi uma alegria. Houve naquele relacionamento desejo de andar com ela, de viver com ela, de agradar a ela. E é assim com Jesus Cristo. Não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Jesus Cristo. Vivemos em segurança. Se tu virares a página, em Romanos 8, ele diz, o que pode separar-nos do amor de Jesus Cristo? Nada. Nada, nada, nada. Então, nós, em vez de tentar agradar a Deus, Deus, por favor, aceita-me, eu estou a fazer isto tudo. Não, vivemos com a graça de Deus. Eu sou aceito não por aquilo que eu faço, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Então, quando olhamos para este desafio, esta batalha nas nossas vidas, lembramos a nossa união com Cristo muda tudo. Mas em segundo lugar, podemos ver que em Cristo já não somos escravos ao pecado, mas lutamos contra os efeitos do pecado. Reparem em 3 versículos, 7, 6. Então, olhem, reparem lá. Diz, agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E agora veja versículo 15. Porque o que faço não o aprovo. Ele está a falar do seu pecado que ele faz. Pois o que quero, isso não faço. O bom que ele quer fazer é isso que ele não faz. Mas o que aborreço, isso faço. Já sentiste assim? O bom que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, é isso que eu faço. E agora, olhem em versículo 23. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo aqui está a dizer que em Cristo já não somos escravos do pecado, ao pecado, mas lutamos contra o efeito do pecado. O nosso velho homem morre quando Cristo entra nas nossas vidas. Mas o vestígio, o restante daquele velho homem, luta contra nós. Lembrem, na semana passada mostrei aquele vídeo da cobra com a cabeça cortada. E aquela cobra, mesmo com a cabeça cortada, ainda estava a tentar morder. Ainda era perigosa. E é assim com o pecado nas nossas vidas. Há uma batalha. Mas já não somos escravos porque Cristo, Ele venceu. Agora nós podemos resistir ao pecado. Podemos ganhar a batalha. E sabes, se virares a página, em Romanos 8, 23, podemos ver o resultado. Romanos 8, 23. Há um irmão que pode ler este versículo. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele diz, aguardamos, gememos. Ele diz, gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Vai haver um dia em que quem está em Cristo, quem é salvo, não vai ter de lutar mais contra o pecado. Quando estamos com Cristo, já não vamos ter este desafio, esta batalha. E Paulo, ele anseia muito este dia. E ele lembra-nos, em Cristo, já não somos escravos ao pecado. A carne, que ele fala aqui, é o restante do velho homem, do velho nós, que luta contra o novo nós. Mas em terceiro lugar, ele continua a falar. E sabem, esta passagem é riquíssima. Quando vocês chegarem a casa, leem esta passagem com atenção várias vezes, porque há muito mais aqui do que eu posso em 25 minutos, 30 minutos transmitir. Então, leiam com muita atenção. Mas ele diz, em versículo 18, estão comigo ainda? 7, 18, ele diz, sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Repara o que ele diz, não consigo realizar o bem. Podemos ver aqui que quanto mais crescemos na fé, mais vamos ver a profundidade do nosso pecado e a grandeza da graça de Deus. E este é o apóstolo Paulo que está a falar aqui. Não é eu ou tu, é o apóstolo Paulo. Se calhar, se havia um ranking de cristãos, Paulo seria no topo, talvez. Ele diz aqui, o bom que quero fazer, não faço. Eu sei que em mim não habita bem algum. Ele está a dizer, na minha velha vida, em mim próprio, não há bom algum. Eu nada sou sem Jesus Cristo. Ele diz, vira algumas páginas para trás, Romanos 5:20. Ele diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Agora, estas são as boas novas aqui, porque Paulo, ele reconhece a sua condição fora de Jesus Cristo. Ele diz, sem Jesus Cristo, eu sou um homem miserável. Eu continuo a fazer aquilo que não quero fazer. As atitudes que eu manifesto são atitudes erradas. Por pensamento, por atitudes, por ações, eu não sou o que devo ser. Mas ele diz, onde o pecado abundou, o que aconteceu? Mais abundou a graça. A graça de Deus é sempre muito maior, muito melhor, muito mais rica do que o pecado nas nossas vidas. Bem, hoje estás aqui e pensas, será que a graça de Deus é suficiente para a minha vida? Com toda a
certeza posso dizer, Deus é rica, é perfeita, é mais que suficiente. E então, quanto mais crescemos perto de Jesus Cristo, mais podemos olhar com humildade ao nosso estado. Dizemos, sem Cristo nada sou. Podemos ver a verdade que nós realmente há uma luta, uma batalha nas nossas vidas. Não menosprezamos o nosso pecado. Pelo contrário, nós reconhecemos quem somos e vamos debaixo da graça de Deus e dizemos, em Cristo só confiarei. É só em Cristo em que vou me orgulhar. Então temos visto até aqui. Agora, para terminar rapidamente. Olhem em versículo 22 e 24. Ele diz o seguinte: segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Pois ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós vemos aqui, vocês estão a seguir no esboço e nos pontos que foram dados, que um crente saudável vai lamentar o seu pecado e desejar fervorosamente a santidade. Ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu quero ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Quero ser obediente. Este é o meu desejo. Então, quando voltamos a este assunto, quem aqui está aqui hoje, que é crente e salvo em Cristo, olha para a sua vida e pensa, bem, não sou o que devo ser. Onde há a mudança? Onde há a transformação? Porque não sou melhor do que sou agora? Porque continuo a ter este desafio com atitudes e ações incorretas? E olhamos e reconhecemos que nós lamentamos o nosso pecado e desejamos fervorosamente santidade. É isto que ele deseja. Ele odeia o seu pecado e deseja intensamente ser mais como Jesus Cristo. Eu digo muitas vezes aos jovens aqui da igreja, eu não me importo tanto com as más ações que vocês fazem, do que como vocês sentem depois de terem feito isso. Se alguém faz algo errado e depois sente tristeza e lamento sobre isso e é arrependido, isso mostra um coração que quer fazer o que é bom. Se alguém faz coisas que não deve e não se sente mal sobre isso, revela que é um coração que muito provavelmente não conhece Jesus Cristo como o seu Salvador. Tu hoje, quando pecas, quando manifestas atitudes erradas, fazes o que não deves, dizes palavras que magoam as pessoas, quando não honras a Deus com a sua vida, quando isso acontece, isso te preocupa? Isso traz tristeza à sua alma? Se sim, isso é bom sinal, significa que Deus está a agir na sua vida. E tal como Paulo, lamentas o seu pecado e desejas fervorosamente a santidade. Sabem, esta passagem seria muito triste se parava aqui em versículo 24, que nós lemos. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Qual é a resposta para este sentimento, para este conflito nas nossas vidas? Repara no fim, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Depois, versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na salvação e na santificação e na glorificação, é Cristo que dá a vitória. Ninguém pode dizer, olha, eu aceitei Jesus Cristo e agora eu vou viver a vida da minha força. Eu vou, como se diz? Arregaçar as mangas
vou tentar ir à igreja todos os domingos, vou ler a Bíblia, vou orar, vou fazer isto e aquilo, vou crescer e pronto. É como pessoas que vão ao ginásio em janeiro, fazem o compromisso e depois em fevereiro não aparecem lá mais. Se nós, na salvação, é Cristo. Na santificação, é só no poder de Cristo. E na glorificação, é Cristo. Então, em toda a esfera da nossa vida, é Cristo, Cristo, Cristo. Então, perguntas para nós contemplarmos. Eu compreendo, tu compreendes com clareza o Evangelho de Jesus Cristo? Podes dizer com certeza que Cristo é o teu Salvador e Senhor? Sintas alegria e maravilha profunda quando consideras tudo que Cristo fez por ti? Estás a demonstrar crescimento espiritual? Onde estás em comparação, um exemplo do ano passado, do mês passado? Lamentas e sintas tristeza quando tu pecas? Tens desejo ardente de vencer o pecado na tua vida? Confessas rapidamente o teu pecado e pedes ajuda de Deus para crescer em santidade? Estás a buscar a Cristo com toda a sua vida? Então, um crente saudável vai lamentar o seu pecado e desejar santidade, mas vai descansar em Cristo. Como ele disse aqui, no fim do seu discurso sobre isto tudo, ele diz, graças a Jesus Cristo. Todo o nosso esforço, toda a nossa frustração, tudo encontra a solução em Jesus Cristo. Corra para Jesus Cristo para a salvação, na santificação e um dia para a glorificação, onde estaremos sempre com Jesus. Vamos orar.